Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Cleberson. E isso aconteceu com ele na cidade de Marechal Cândido, que fica no estado do Paraná. E nessa época, que foi no ano de 2003, o Sr. Cleberson era apenas um jovem ainda. E hoje eu vou falar algo que aconteceu comigo em uma certa madrugada, em que eu vi um lobisomem fazendo algo bem estranho no meu sítio. E tudo começa assim. Nesse tempo eu era adolescente. Eu morava com os meus pais em uma área rural da minha cidade. Porém, eu levava uma vida normal e ajudava às vezes o meu pai no serviço de entrega que ele fazia no seu caminhão. E também eu ia na escola na parte da noite. Mas o que ocorreu certo tempo é que quase todos os dias começou a passar um andarilho perto da minha casa. E esse cara sempre levava uma bolsa nas costas. E assim eu percebi que quando ele aparecia, esse sujeito sempre andava em direção de um local onde era um terreno baldio. E por ali tinha muitos pés de manga. No entanto, o que ocorreu certa vez foi que alguns dos meus amigos foram pegar mangas naquele terreno. E eles vieram me chamar, mas eu não fui e fiquei em casa mesmo. Mas assim que se passaram quase 2 horas, esses meus colegas vizinhos vieram no meu quintal de casa e eles me chamaram para me dar algumas mangas. Mas o fato é que esses meus colegas estavam com uma bolsa estranha. E eles disseram que acharam aquela bolsa escondida em cima de um pé de manga que eles subiram. Bom, esses meus amigos usaram a bolsa para trazer mais mangas. Mas também dentro dela tinha algumas roupas. E estranhamente, alguns ossos de açougue. E um saquinho de sal que estava dentro de um frasco. Bom, eu me lembrei do andarilho que às vezes passava perto de casa. Já pensei que essa bolsa era dele. Então assim eu avisei esses meus colegas para deixar a bolsa comigo, pois eu sabia quem era o dono dela. Assim eu acabei pegando essa bolsa e já a deixei nos troncos em cima de uma árvore que tinha no meu quintal. E quando esse andarilho passasse por ali, eu entregaria para ele. Mas depois disso tudo, eu fui para a escola e voltei bem tarde em casa. E passando um tempo, eu fui dormir. Assim, quando deu por volta das 3 horas da madrugada, eu comecei a ouvir os meus cachorros latindo no quintal. E eles estavam bem nervosos com alguma coisa. Bem, os meus cachorros eram grandes e briguentos. Eu duvidava que algum bicho ou alguma pessoa teria coragem de entrar na minha propriedade a zóio. E claro, eu me levantei da cama e olhei pela janela. Mas o que eu vi é que os meus cães estavam no quintal da minha casa, em volta da árvore onde eu tinha escondido a bolsa do andarilho. E esses meus animais latiam com muita raiva para algo que estaria ali em cima escondido. Mas como tinha muitas folhagens aquela árvore e eu estava um pouco longe, não dava para ver o que estava ali nos seus troncos. Nisso eu saí do meu quarto e peguei um pedaço de pau e fui para o meu quintal e fiquei uma boa distância dos meus animais. Enquanto eu os olhava por ali, de repente eu ouvi alguns galhos balançando e um barulho de algo caindo da árvore. E nessa hora eu vi que foi a bolsa do andarilho que eu tinha deixado na árvore que caiu no chão. Mas não demorou muito, ouvi outro barulho de galhos. E de repente caiu um vulto preto de cima da árvore, e era enorme, e parecia ser um tipo de animal.
Mas nessa hora essa fera, que parecia ser um cachorro também, ele se levantou rápido do chão e ficou em 4 patas, e pegou a bolsa com a boca, e aquilo começou a correr meio que mancando. Talvez ele estaria ferido por causa da queda que levou. E mesmo assim, os meus 2 cães foram atrás dessa fera. Eu aproveitei e fui seguindo essa criatura à distância, pois até passou pela minha cabeça que poderia ser algum macaco, pelo jeito que ele correu. Mas o que aconteceu é que esse bicho chegou perto da cerca de casa e tentou passar por ali, mas a bolsa se enroscava nos arames farpados, e esse animal não conseguia passar por ali nem a pau com aquela bolsa na boca. Mas só que enquanto essa criatura não conseguia passar pelos arames, os meus cães começaram a brigar com essa fera. E eu fui para cima dele dar umas pauladas nessa criatura. Mas quando eu cheguei perto dele, eu notei que os meus cães começaram a apanhar dessa fera. E eu logo com medo me escondi atrás da árvore. E comecei a ver que essa fera não era nenhum tipo de animal que eu já tinha visto. Era um bicho muito estranho. Nessa hora as minhas pernas travaram de tanto medo que fiquei, pois eu vi que os olhos daquele bicho eram acesos como luzes. E isso era uma coisa bem aterrorizadora mesmo. O fato é que depois que meus cachorros levaram uma surra dessa criatura, eles ficaram latindo à distância dessa fera. E eu ali bem quieto atrás da árvore e com medo desse animal me ver. Bom, a bolsa estava caída no chão. E o que ocorreu é que essa criatura começou a tossir e a mugir ao mesmo tempo, e dava alguns chiliques estranhos nele. E do nada esse bicho desistiu de levar a bolsa. E rapidamente aquele bicho passou por debaixo da cerca de arame farpados. Mas aí algo aconteceu. Como a bolsa estava perto da cerca, aquela fera fez algo impossível, e me assustei com isso, pois ele se ajoelhou como uma pessoa e enfiou um de seus braços por dentro da cerca e tentou puxar a bolsa com as suas mãos de garras, mas ele não alcançava. Nisso os meus cães chegaram ali junto e começaram a latir para essa fera de novo. Bom, como esse bicho estava do lado de fora da cerca da propriedade, eu saí de trás da árvore para voltar na minha casa. Mas nessa hora, essa criatura me viu, e aquilo no susto se levantou, e ficou em pé igual um homem, se equilibrando em 2 pernas. Esse bicho não tirava o olho de mim, e me olhava com uma cara de raiva. E na hora veio na minha cabeça que essa fera era um lobisomem. Aproveitei que o lobisomem estava do lado de fora da cerca da minha residência e corri até a minha casa e tranquei a porta. Mas enfim, eu continuei olhando na cerca do meu quintal e não vi mais aquele lobisomem. Pois bem, nessa hora já era 4 horas da manhã. E mesmo assim, fiquei acordado até amanhecer o dia, com medo desse lobisomem voltar a atacar. Mas assim que amanheceu o dia, eu vi que a bolsa que o lobisomem tentou levar ainda estava dentro do meu quintal. E assim eu joguei ela no terreno baldio que tinha perto de casa. E logo em seguida eu voltei a fazer as minhas obrigações do dia a dia em casa. Mas no final da tarde, eu estava no meu quintal normalmente. E foi quando eu vi aquele andarilho de novo, passando por uma trilha do terreno baldio do lado de casa. E eu só o vigiando. E o que ocorreu, para minha surpresa, foi que esse andarilho chegou perto da bolsa. E ele ficou parado, olhando para essa bolsa.
E esse cara estranhou e olhou dos lados. E em seguida ele voltou para trás, meio com uma cara de assustado, e sumiu pela rua. Eu não sei o que deu nele, mas depois desse dia eu nunca mais vi esse cara na minha vida. E vocês, o que acharam desse andarilho? Será que ele virou mesmo aquele bicho e pelo cheiro achou a sua bolsa em cima da minha árvore? Pelo menos para mim, tudo se liga. Bom pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, se inscreva no canal e deixe o seu like. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Luiz. E isso aconteceu com ele no ano de 2015, na cidade de Candeia, que fica no estado da Bahia. E nessa época, o Sr. Luiz tinha 23 anos. E hoje eu vou contar o que eu vi e passei com um lobisomem, onde eu fui caçado por essa criatura. E tudo começa assim. Nesse tempo eu era solteiro e morava em um bairro que era perto da área rural da cidade, onde tinha muitas matas e estradas de terras. Portanto, uma certa noite, um conhecido meu se casou, e a sua festa de casamento aconteceu em uma chácara próximo do meu bairro. Como eu conheci o casal, eu fui convidado para essa festa, que foi na parte da noite. E assim eu fiquei nessa chácara até por volta das 2 horas da madrugada. E logo que resolvi ir embora, peguei o meu caminho e fui andando a pé pelas estradas próximas. E teria que caminhar por no mínimo uns 20 minutos para chegar no meu bairro. Mas o problema é que, como eu estava a pé, eu teria que passar por várias ruas de terras, onde o lugar era assustador por causa da mata escura que tinha em volta. Pois bem, então caminhando pela estrada, de repente eu vi 2 homens descendo pela rua. E eles paravam e olhavam para as matas. Eu fiquei meio que cabreiro com esses 2 sujeitos, porque eles tinham um pedaço de pau nas mãos e pareciam estarem procurando alguma coisa ou alguém. E a seguir, depois que eles olharam, começaram a descer pela rua onde eu estava. E quando esses homens chegaram perto de mim, eu acabei vendo que eram 2 sitiantes estranhos. E me perguntaram se eu teria visto um tipo de cachorro enorme rondando por perto. Eu disse que não. Aí eles falaram para tomar cuidado na estrada, pois esses caras estavam atrás de um animal parecido com um cachorro, e que pegou um cabrito pequeno do quintal do seu sítio e levou embora. Mas eles acabaram vendo esse animal carregando o bichinho na boca, e eles vieram atrás dessa criatura. Bom, eu fiquei meio assustado com o que aqueles sitiantes me disseram. E depois da conversa, esses 2 homens desceram pela rua de um jeito estranho, que pareciam preocupados também de encontrar aquele bicho que eles falaram. E a seguir, esses 2 sujeitos sumiram pela rua. Eu continuei caminhando. E assim que cheguei a um certo ponto da estrada, eu vi um rastro de sangue no chão. Aí eu parei e comecei a olhar. E pensei que poderia ser do bicho que aqueles 2 sitiantes me falaram. Eu fiquei já meio esperto. Eu fui andando devagarzinho e olhando em volta das matas, tentando ver se era o animal que pegou o cabrito dos sitiantes. Mas aí um dos postes de luz da estrada começou a piscar e apagou. Eu já estranhei isso e comecei a sentir algo ruim.
E como estava um silêncio na rua na madrugada, eu comecei a ouvir umas passadas no meio da vegetação em volta. E olhei e percebi que alguma coisa andava por aquela mata. E dava para enxergar um pouco a vegetação, que era baixa, e os galhos do matagal se mexiam com aquele animal rondando por ali. E pelo barulho das passadas do bicho, dava para ouvir que essa fera estava arrastando alguma coisa pela mata. Com isso, eu fiquei com medo, porque eu não sabia que tipo de fera estaria ali dentro. Então assim, eu me agachei naquele mato, para o animal não me ver. Mas dali a pouco, saiu da vegetação um tipo de cachorro preto e enorme, e foi para o meio da rua. Eu levei um susto e fiquei surpreendido pela aparência dessa fera, pois olhando direito eu notei que não era um cão, pois ele andava meio igual um macaco, e os olhos dessa criatura brilhavam muito, e para mim dava uma impressão desse bicho ter saído dos infernos. Eu consegui ver bem esse animal, pois tinha outros postes de luz com a luz acesa. No entanto, para minha surpresa, eu vi que essa criatura começou a cheirar o ar e olhar em direção onde eu estava escondido no mato. E essa fera fez um gesto com o corpo, e aquilo se levantou e ficou em pé igual um homem, e se equilibrou em duas pernas ali mesmo na rua. E para mim, eu já pensei, essa criatura é um lobisomem, pois a cabeça dele e as pernas eram iguais a de cachorro, mas aquilo tinha braço e corpo iguais a de um homem, mas era todo peludo. E esse ser tinha uma aparência bem macabra mesmo. Estava já quase paralisado e com as pernas bambas, de estar vendo e passando perigo perto desse lobisomem. O fato é que eu fiquei escondido na vegetação, perto da beira da estrada, e aquele bicho começou a andar em pé, quase que na minha direção. E claro, eu percebi que essa criatura estava farejando eu ou a minha roupa, que tinha um cheiro de perfume forte, em que eu usei para ir no casamento. Aquilo se levantou para ter mais facilidade de me encontrar. Então assim, comecei a andar ajoelhado pela mata e sem fazer barulho, e dava para ouvir a respiração rápida dessa fera cada vez mais perto. Com todo esse perigo, eu acabei tirando a minha camisa e calça, sem o lobisomem perceber, e as deixei no mato, e continuei andando agachado pela vegetação. E foi aí que esse bicho começou a rosnar mais bravo ainda, e aquilo passou por onde eu deixei as minhas roupas pelo chão. E esse lobisomem aí começou a caminhar pela mata, me procurando, pois com certeza ele já sabia que tinha alguém escondido em algum lugar pela vegetação. Depois, como a criatura não conseguia me ver porque estava muito escuro o lugar, aquele lobisomem também ficou quieto no mato, e eu não via mais os seus passos. E depois de um tempo, comecei a ouvir alguma coisa sendo arrastado pela vegetação. E para mim era o lobisomem. Com isso, eu fui me afastando daquela área onde a criatura estava. E a seguir cheguei em uma rua de terra e corri para o meu bairro, mas ainda com muito medo dessa criatura aparecer na minha frente pelo caminho. Pois bem, ainda bem que não aconteceu mais nada, e eu cheguei na minha casa são e salvo. E eu já na minha residência, passei quase que o resto da madrugada pensando nesse lobisomem rondando a minha vila, e também o que essa criatura arrastava por aquela mata. Quando chegou de manhã, eu chamei um amigo
para irmos até onde eu tinha visto o lobisomem. E com isso, peguei o caminho e fui andando a pé até esse lugar. E chegando lá, eu entrei na mata onde eu tinha fugido do lobisomem. E só vi um pouco de sangue pelo chão. Mas o que o lobisomem arrastava naquele lugar eu não vi. Mas logo encontrei as minhas roupas pelo chão, onde eu as peguei. E quando eu saí daquela vegetação, eu voltei para a rua de terra. E vi um velho sitiante olhando algo pelo chão. E quando eu e meu amigo chegamos ali por perto para vermos o que estava acontecendo, vimos que era um cabrito que estava morto pelo chão. E o senhor sitiante disse para nós que ele teria visto um lobisomem ali por perto na madrugada. Aí eu contei o que eu passei com essa fera na mata. Bom, o velho me perguntou se as roupas eram minhas que eu carregava nas mãos. Eu disse que sim. Eu falei para esse senhor que eu tive que tirá-las, senão o lobisomem iria me achar no mato. Mas o velho parecia desconfiar de alguma coisa de mim. Pois bem, depois disso, eu e meu amigo voltamos para o nosso bairro. Mas ficou assim. Eu não sei de onde esse lobisomem apareceu. Mas deixo uma dica de caçador para vocês. Se estiver com um cheiro de perfume forte nas roupas, o lobisomem pode te achar fácil pelo cheiro. Depois de algum dia, eu fiquei pensando, será que o velho sitiante achou que era eu que virava o lobisomem por dizer que as roupas no mato que eu achei eram minhas? Bom, pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, se inscreva no canal e deixe seu like.